Assim, deixando toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado, para que por ele vás crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Senhor, a tua palavra foi linda, Pai. Nos ensina, Senhor, a tua palavra. Fala conosco através do Pai do Espírito Santo, nos orienta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos. Irmãos, nós falamos, vamos repetir, que essa epístola primeiro escreveu os cristãos dispersos devido à perseguição do Império Romano aos cristãos do primeiro século. E pelo estudo, a igreja, através dessa primeira carta e da sua segunda carta também. Então, Pedro, você começa o capítulo 1, você vai ver lá, e Pedro escreve essa epístola a todos os cristãos em todos os tempos. Como foi para os cristãos da Ásia, também para nós hoje, até o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo o tempo do fim, o arrebatamento da igreja. Então, no capítulo 1, versículo 1 e 12, a introdução do versículo 1, 3 ao 12, Pedro fala da salvação, do 25, Pedro ensina a respeito da vida santificada, que os cristãos deverão viver. Mas hoje eu quero compartilhar com o irmão esse texto aqui sobre um título bastante importante, irmão. Em segunda-feira passada, eu estava aqui de manhã limpando aqui, e é interessante que eu ouvi um testemunho há algum tempo atrás, e esse testemunho falou profundamente comigo. E Deus tocou no meu coração, e hoje, essa madrugada, Deus tocou de novo para falar para os irmãos dessa manhã. E é interessante que no mês passado, quando eu estava estudando e fiz esse sermão, eu tinha colocado aqui para falar, mas já tinha até esquecido. E agora, segunda-feira, Deus fez eu lembrar e eu recordar e estudar sobre esse testemunho que você já se impactado, se você realmente é cristão. Porque Pedro deixa bem claro aqui: se é que provaste que o Senhor é benigno. E para muita gente, salvação não quer dizer nada, né? As pessoas não valorizam mais a salvação. Então, esse título, crescer na vida espiritual, é o dever de todo cristão. As pessoas precisam crescer na graça e no conhecimento equilibrado. Mas crescer na vida espiritual é o dever de todo cristão. Lembra que na quinta-feira, no evento, o vereador Cicinho frisou exatamente sobre a vida espiritual. E é interessante que a igreja dele só busca isso, só busca avivamento, né? Só busca avivamento. Nós temos ensinamento e avivamento. E nós precisamos, irmãos, da nossa vida espiritual estar num nível bom. Por que isso, irmãos? Porque eu sempre falo, tem cristão que é quente demais no tempo, depois esfria. Tem outros que é frio demais, depois esquenta, depois fica louco, né? Isso aí é bom, ter uma vida espiritual equilibrada. Então, a primeira pergunta que eu devo fazer aqui nesses 3 versículos é o seguinte: o que é necessário para os cristãos crescerem espiritualmente? O que é necessário? Existem tantas ideologias, tantas metodologias, faz isso, ora, jejua, ou lê a Bíblia, sabe? Tudo isso é bom e é verdade. Mas se você não tiver disposição para manter aquilo que Deus te dá, fica difícil. Porque nós podemos sair do mundo cheio do Espírito Santo, e quando chegarmos lá fora, qualquer coisinha vai mover para tirar aquela unção que você recebeu. Então, o que é necessário? Primeiro, crescer na vida cristã exige uma resposta positiva à palavra de Deus. Deixando o toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e toda murmuração. Então, para crescer espiritualmente exige uma resposta positiva à palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, ou pelo menos tentar colocar em prática. Tem pessoas que ouvem a palavra e nem tentam colocar em prática. Mas não é para mim
Irmãos, é para nós a palavra de Deus. É para nós a palavra de Deus. Lembra-se que quando Deus lá no Velho Testamento para o povo, ouve a minha palavra, assim diz o Senhor, Deus está falando com o seu povo. De que maneira Deus vai falar com a igreja se for através da palavra? Deus fala para o povo, é verdade, mas a palavra de Deus nos orienta no caminho certo para seguir. Muitas vezes o louvor nos instrui, mas traz emocionalismo. A palavra é algo racional, que dá entendimento, muda exatamente os seus padrões. Então, veja bem, crescer na vida cristã existe uma resposta positiva à palavra de Deus. Eu tenho que ouvir a palavra e fazer como salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar porcaria. Segunda coisa que eu vejo aqui, crescer na vida cristã é suportar com êxito as provações da vida. Porque se eu não tenho a palavra de Deus na minha vida, eu não suporto as provas do dia a dia. Eu não suporto os embates que vêm contra a minha pessoa e contra a minha alma. É por isso que você vê tantos cristãos hoje abandonando igrejas, cultuando a Deus nas suas casas. Por quê? Porque as pessoas não têm subsídio, não têm alimento, não têm depósito da palavra da sua mente e seu coração. Então essas pessoas não têm êxito nas provações. A provação vem e derruba a pessoa. Derruba. Não tem fundamento, não tem estrutura, não tem alicerce. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo 1 aqui, temos que eliminar tudo que macula a comunhão com Deus. A palavra de Deus nos leva a separarmos o santo do profano. Só a palavra de Deus vai fazer isso. Através do Espírito Santo. Ele vai mostrar para nós que isso é errado. Se nós não tivermos a palavra de Deus em ação na nossa mente, através do Espírito Santo, nós não vamos saber separar o certo e o errado, o que é santo e o que é profano. Não vai ter jeito. Porque o que faz o esclarecimento espiritual e racional é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Então temos que despojar de todas as atitudes mundanas. E é isso uma questão, irmãos. Hoje, no século XXI, esse evangelicalismo moderno não
Pelo crivo da palavra de Deus. Aleluia. Pelo crivo da palavra de Deus. E esse é o problema seríssimo que nós estamos enfrentando. Porque as pessoas não gostam da palavra de Deus, que a palavra de Deus gosta para mim. Pedrosa, você é feio, eu sou bonito. Não, você é feio. Eu tenho que aceitar que eu sou feio. A palavra de Deus falou. Acabou. Então, o que nós vemos aqui então? Aí Pedro coloca aqui, veja bem, fingimento, hipocrisia, invejas, atitude de querer aquilo que não nos pertence. Está aqui, olha. Deixando toda malícia, todo engano, fingimento e invejas. Tem pessoas que derrotam? Tem, irmãos. Tem pessoas que têm e como tem. Porque não é questão de quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, esse Espírito é inveja com o Espírito. E é maligno. É maligno. Tem pessoa que se você tem uma coisa e ela pedir para você e você não der, você perdeu aquilo lá. Pode ter certeza disso. Nossa, que tal se for comigo? Pode levar. Isso não vai ser caro. Não é verdade, irmãos. É isso que ele está falando. E se nós cristãos, irmãos, não tomarmos cuidado, esse espírito de Satanás que atua nos dias da desobediência vai nos também. Quem mais eu vejo aqui, irmãos? Inveja, atitude de querer aquilo que não nos pertence. E por último, aqui Pedro está assim, deixando todas as murmurações. E aqui na murmuração está relacionada à maledicência, e na nossa língua tem que ser instrumento que pensa no engano do mal. Irmãos, eu estou lendo um livro, ele é um pouco pesado. Chama-se A Lista de Satanás. E tem um capítulo que o autor trata de um assunto que as pessoas não gostam de ouvir. Ele diz o seguinte, que a nossa língua, ela pode ser usada como a isca do diabo pela murmuração e pela crítica. Ele pega o texto de Êxodo, capítulo 16, verso 8, quando o povo de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, que tirando do Egito não tinha carne para comer, e disse: nós sentávamos em volta fora de carne e enchíamos a pança. Já tinham visto as pragas que tinha feito o Egito, tinham passado o Mar Vermelho, tinham vindo água, tinham tudo já, tinham maná, e agora murmuraram. Moisés falou assim: vocês murmuraram contra nós, vocês murmuraram contra Deus. E o autor fala disso o seguinte: a murmuração e a crítica é o véu colocado por Satanás para cobrir a nossa visão espiritual. E eu, lembrando desse testemunho, é o seguinte: quem contou foi o pastor, dele mesmo, teve coragem e foi homem de falar a verdade. Ele disse o seguinte: que ele e a esposa, casados pequenos, se converteram ao Senhor, as crianças cresceram da igreja também. Ele tinha uma oficina de consertar carros. E essa oficina dele, ele não dava conta do serviço. Ele não dava serviço para outras pessoas, os amigos dele. Só que no decorrer do tempo, ele foi crescendo na igreja e chegou ao pastorado. Quando ele alcançou o público, o que aconteceu? Ele foi no domingo, principalmente, ou para casa, ele
para fazer a oficina dele. E quando é uma segunda-feira, o filho passa em frente à oficina dele, se é da faculdade, passa em frente à oficina dele. E fala para ele, chega lá, o pai dele está eu com os irmãos lá, dando risada lá. Deus falou com o filho: na tua casa, teu pai e tua mãe fizeram da vossa mesa a mesa de maldição. A mesa de maldição. A mesa que eles comiam, ao invés de ser grato a Deus, agora falava do culto, falava de louvor, mas tudo bem. O filho ficou quieto essa semana, eu vou domingo, era domingo de Santa Ceia, e hoje nós aqui. O filho ficou lá, o pai chegou, você vai trocar para a igreja não? Não, pai, eu não vou, pai, não vou mais para a igreja. Por que, filho? Pai, Deus falou comigo, pai, que o senhor e a mãe acabaram com a nossa vida, pela vossa boca. Vocês estavam ensinando a nossa casa. Pai, você segunda-feira lá, não tinha um carro, o senhor bateu no papo. O senhor mandava serviço para outros, pai. Deus falou que a culpa está aqui na nossa casa, na nossa mesa. Pai, o senhor viu que o senhor falou domingo, pai? Quem tomou domingo, quem plantou no pé domingo foi a sua filha. Se o senhor tem uma deixa no pátio, se o senhor está embora, não, mas eu não vou mais para a igreja. Ele falou agora como homem de Deus. Se Deus tocou no coração dele, começou a chorar, abraçou o filho, pediu perdão para a filha, falou: vamos para a igreja, vou chegar lá, pedir perdão para todo mundo. Aleluia. E chegou lá na igreja, pediu perdão para todo mundo. Sabe o que aconteceu hoje? Depois de terminar a oficina, ele voltou a ficar lotado de novo. Glória a Deus. E eu lendo esse livro aí, sem Satanás, eu lembrei disso. Aleluia. Eu lembrei disso. A nossa boca, irmãos, ela não professa a palavra de bênção, não. Ela pode trazer, porque Satanás vai usar as nossas palavras como eu também. Ele está na minha memória. Ele vai usar. E aí Deus falou comigo segunda-feira: avisa o meu povo que tem muitas mesas dentro lá, são mesas, veja bem, malditas, não são benditas. Porque o meu povo coloca que o meu nome para se alimentar na mesa, ao invés de me agradecer, fico falando mal dos outros. Eu chorei aqui, irmãos. Eu chorei. E é uma verdade, irmãos. Você me fulano, você me ciclano, irmãos, eu sempre falo, o culto é que você comer nos seus céus. Você come o que você quiser e coma à vontade. Glória a Deus. Se você não tiver vontade de comer, não coma, mas não critique, não. Não faça com as pessoas que estão enchendo a barriga e tirando a comida, não. Não faça isso não, porque você pode colocar o véu de cegueira espiritual na tua vida. E depois que Satanás colocar o véu de cegueira espiritual, o autor da isca, Satanás, assim, o surpresa, aí ele vai explicar sobre isso. Aquele povo tinha visto tanta coisa que Deus tinha feito, pastor Antônio, pastor Manuel, pastor César, tinha feito tanta coisa, Deus tinha feito tanta coisa. O véu estava colocado e isso não fez mais nada. E hoje, irmãos, infelizmente, tem pessoas que não veem mais nada espiritualmente, só vê coisas para criticar. Infelizmente, que Deus nos ajude, irmãos, a aprender a qualquer daqui, deixando toda a malícia, todo engano, deixando tudo isso aqui, irmãos, a malícia, engano, todo fingimento, inveja, toda murmuração. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, deixe de criticar, de murmurar, se alegre com o Senhor. Tem motivo? Deus motivo. Os motivos se alegrar com o Senhor. A vida é difícil para todo mundo, mas nós temos um Deus que
não presta, pregador não presta, igreja não presta, porque o véu está colocado diante da nossa visão espiritual. Pedro nos alerta então para não lutarmos contra esses males, mas nos livrarmos deles. Não vamos lutar contra, vamos ficar livre dele. Porque se você tentar lutar, você é um pouco, eles poderão pegar você ainda. Mas vamos nos livrar desse mal. O que é aquele mal? Ele está parecendo mal. Tem muitas. E tem uma coisa, irmão. Fazer uma análise sincera é um dever do ser humano. Mas tem coisa que você vê a coisa errada, mas você. Pô, para mim não interessa isso. Deixa eu falar. O que nós temos que fazer é santificar os nossos lares. Amém, irmãos? Amém. Esse dia esse pastor captou. Pensa no cara com coragem. Você vai uma igreja grande e fala assim: ó, eu fazia isso, minha esposa fazia isso. E a esposa não queria falar, não. Se você vai falar também, vai sim. Glória a Deus. Irmãos, e Deus nos ajude, irmãos, a ter capaz de abandonar todas essas coisas. Então, o verdadeiro é o desejo cristão. Agora vamos ver o versículo 2, versículo 3. Qual é o verdadeiro desejo dos cristãos? Primeira coisa que ele fala, para deixar essas coisas. Você tem que deixar essas coisas, você tem que se livrar dessas coisas, você tem que se livrar deles. Agora, Pedro vai falar sobre o desejo dos cristãos renascidos, versículo 2 e 3. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, nosso falsificado, para que por ele vá se crescendo, se é que a proposta é bom. Então, o verdadeiro desejo cristão, a primeira coisa que você vê aí, temos que desejar o alimento espiritual que vem através da palavra. Alimento espiritual. Você presta atenção numa coisa e pensa bem, se concorda comigo. Se nós marcarmos com jejum a consagração, as pessoas que vêm são sempre as mesmas. Agora, se nós marcarmos com churrasco, irmãos, aparece até as pessoas que não convidam parente para vir para a igreja, convidam para ir para o churrasco. Quem paga ainda? Por quê? Não tem o desejo do alimento espiritual através da palavra. Então o desejo dela é outra coisa. Esse é o problema que Pedro está analisando aqui, trazendo para nós. Pedro fala aqui, desejar afetuosamente é termos anseio pelo alimento do céu e não somente pelo cotidiano. O cotidiano nos voltar para a Deus, para nós da hoje. Mas o alimento, irmãos, o alimento do céu, aquilo que vem através da palavra de Deus. Glória a Deus. Temos os povos aí, que esse caminho, às vezes, outro dia conversando com uma pessoa, ele falou assim: eu estou comendo na igreja, mas você vai em Santo André? Não, porque lá, sabe, lá não há pessoa usada por Deus, a igreja dele tem que ser, nós vamos buscar a palavra. Para sair de Santo André, vamos buscar a palavra em Campinas. Você já pensou? Para buscar a palavra. Eu falei, mas rapaz, você não tem ninguém para buscar a palavra de Deus, não? Não, mas lá é o seguinte, inclusive está dando até um século, né? Certa confusão. Mas, vamos deixar para isso. Desejo, anseio pelo alimento do céu. Se nós não tivermos anseio pelo alimento do céu, irmãos, qualquer outro alimento vai tentar satisfazer a nossa alma. Qualquer outro alimento vai tentar satisfazer a nossa alma. Agora, quando você tem anseio e desejo pelo alimento do céu, o que vai alimentar a sua alma é o alimento do céu. Outra coisa, a nutrição pura e espiritual da alma é o alimento do céu. A nutrição pura e espiritual da alma é o alimento do céu. Não são as metodologias e ideologias, as experiências de outras pessoas, não, irmão. É aquilo que você mesmo adquire na sua experiência pessoal com Deus. Glória a Deus. Crescendo, como Pedro aqui, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele mais crescendo. O que eu aprendo mais aqui? O alimento ingerido pelos cristãos chega permanente através da palavra. É a palavra que vai alimentar a tua alma. Você vai ouvir, vai descer o coração, vai subir a mente, vai ficar guardada, vai ser nada.
quando eu não tenho prazer na lei do Senhor, automaticamente a minha alma sofre as consequências. Ou nós vamos colocar nesse versículo 2 aqui: a vida cristã, exposta ao Pedro aqui, é como o nascimento e crescimento do ser humano, até atingir a maioridade. Veja que ele coloca aqui, ó, Eclesiastes do casamento, como meninos novamente nascidos. A criança nasce, a mãe não vai dar arroz e feijão para ela. Vai dar um leitinho, né? Devagarinho da papinha, né? Aquele que dava para feijão amassado, né? Com batatinha, com caldo de carne, né? E os bichinhos comiam, era beleza, né? E vai crescendo. Depois o bicho cresce, né? A gente come de tudo, né? Come de tudo. Então o que acontece? Na vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã se você tem como um nascimento do ser humano. Até você atingir a maioridade, você se aprende de uma maneira. Você vai se aprendendo a comer a palavra de Deus. Tem pessoas que se convertem e já mergulham de cabeça na palavra de Deus. Isso é bom, mas às vezes é perigoso, mas é muito bom isso aí. Agora Pedro coloca uma condição: se é que já provaste. Então, assim, ó, tudo isso que eu falei aqui, no versículo 3 aqui, no versículo 2, aliás, desidrar generosamente, como ministro ao momento da síndrome nacional, não posso ficar para que comer vai crescendo. Vocês vão crescer de maneira. Mas agora Pedro faz uma pergunta aqui agora: se é que já provaste que o Senhor é benigno. Quem nasceu de novo tem de si a convicção que Deus é bom. Não importa a situação, as condições, irmãos. Deus é bom. Mas se Deus é bom, por que quer? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, deixa os porquês. Creia que Deus é bom e Ele é bom mesmo. Creia que Deus pode fazer, pode fazer. Mas às vezes as minhas murmurações, as minhas críticas, não deixam Deus trabalhar em meu favor. Não deixa trabalhar em meu favor. Por que isso, irmão? Sabe por quê? Quando a pessoa nasceu de novo, busca o alimento na fonte certa. A criança, quando ela não sabe falar de nada, ela começa a chorar para dizer que ela quer comida. Aí ela vai dar alimento para ela. Quando ela quer falar, ela busca o alimento. E quando o bichinho está cagando, ela sabe o que ele quer comer. Nascemos de novo, somos nova criatura, somos novos seres humanos. O que nós fazemos? Vocês têm que buscar o alimento da fonte certa. E qual é a fonte certa? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não tem outra fonte certa. Essa é a fonte certa e correta, a palavra de Deus. Eu gosto de monte, não vou mais porque o meu joelho não dá para subir certo lugar. Tinha um monte de homenagem que eu ia sempre aí, mas agora nem penso não, nem penso, vou ficar com doação. Misericórdia, isso não. E numa pedra lisa, misericórdia. Agora naquele dia já está difícil, né? Imagina se fosse bons aí. Mas é o Cristo também. Então, mas tudo isso você vai buscar o alimento da fonte certa, a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar em você uma fortaleza, vai deixar você fortalecido, assim como a mãe alimenta a criança. Agora, as pessoas não querem se alimentar da palavra de Deus, querem se alimentar de outras coisas. Então, ouve um testemunho de fulano, de ciclano, ou da pregação, ou tem pessoas que não tanta pregação e uma contradiz a outra. A verdade é verdade. Um pregador prega uma coisa, o outro prega outra coisa. Aí a pessoa fala assim: você viu o que fulano falou? Mas você viu que fulano falou isso? Então, os próprios pregadores, cada um puxa a sardinha do seu lado. Não, nós pregamos a palavra de Deus. Não temos nada que eu tenho que pregar, não. Nós temos que pregar a palavra do Senhor nosso Deus, só isso. Nada mais do que isso. O que nós aprendemos aqui nesse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3? Quem nasceu de novo, busca o alimento do céu com regularidade. De quanto em quanto tempo uma criança nascer desse alimento, irmão? 2 horas? Por aí? 2 horas, o médico falou. 2 horas
pelo menos cada 4 horas. Glória a Deus. Você lê a palavra, mas pelo menos cada 8 horas, um versículo. Sabe, irmãos, que o tempo que eu trabalhava foi porque eu usava a Bíblia no bolso. Para em casa, trabalhava com todo carinho. Então eu escrevi um versículo de manhã entrar em serviço, escrevia um versículo, 2 versículos, colocava no bolso do papel, para ir lendo durante o dia. Quem nasceu de novo busca o alimento do céu com regularidade. Você é você, a palavra de Deus. Ninguém mais pode fazer outra coisa por você, não. Aleluia. Aí você tem que subir aqui. Se já que o propósito é bom, se o senhor já foi a palavra de Deus é boa para mim, então vamos com regularidade, vamos buscar a palavra de Deus. O que a Bíblia fala do profeta Daniel? Que 3 vezes por dia ele fazia, dobrava o joelho, orava junto para Jerusalém. E Paulo fala, orar sem cessar. Que tipo de orar sem cessar, pastor? É impossível? Não, não é impossível. Você pode não estar falando, mas está pensando em Deus, pensando na sua salvação, pensando na sua família e pensando em muitas outras coisas. O que nós vamos aprender aqui, irmão? Veja bem, aprenda aqui agora. Quem nasceu de novo, regozije sua bondade de Deus. Eu sou nascido de novo, eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez para mim, primeiro da minha salvação. Segundo, para eu ter dado. A pastor não tem me dado nada. E da saúde. Mas eu peguei uma gripe, eu peguei. Irmãos, eu faço parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nasceu de novo, regozije sua bondade de Deus. Ele tem gratidão para Ele, tem alegria de ser cristão, alegria de pertencer ao nome de Deus, ao povo lá no céu. Hoje as pessoas têm essa alegria. Para as pessoas louvarem e adorar a Deus, tem que incentivar as pessoas. Irmãos, isso não é cristianismo. A equipe não tem que incentivar você. Não. Quem tem que incentivar você é a palavra e o Espírito. Glória a Deus. Quem vai fazer você dar glória a Deus é o Espírito Santo. E eu também não dá glória a Deus, porque também não dá glória, não. Porque isso aí é hipocrisia. Fazer o que o outro mandou. Dar glória a Deus pelo Espírito, dar glória a Deus sem complicado. Glória a Deus. Que virá de dentro de gratidão ao Senhor. Hoje, irmãos, infelizmente a coisa está complicada aqui. Então nós aprendemos aqui algumas coisas importantes. E quando a gente olha essa questão aqui, irmãos, os recém-nascidos, os crentes recém-nascidos, esse direito racional para a palavra do Senhor, essa metáfora aqui já é uma declaração que nós, irmãos, precisamos alimentar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, segundo Jesus falou, pode sair pela palavra que falar, João 15:3, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade, João 17:17. E João 6:63, Jesus dá o ápice da palavra de Deus. A palavra que nós temos dito é Espírito e vida. Por que as palavras são alimento? Porque a palavra é Espírito e vida. Aleluia. Como é que eu vou ter vida se eu não tenho a palavra do Espírito na minha vida? Como é que eu vou ter o Espírito Santo se eu não tenho a palavra do Espírito na minha vida? Irmãos, a coisa se complica. Então, para concluir, temos nos alimentar nossa alma com alimento celestial ou simplesmente com aquela macarronada gostosa, né? Domingo, né? Enche a pança, né? E é verdade, nossa macarronada com frango, esse franguinho molho, meu Deus do céu, hein? Aí você enche a pança, só que quando você chega no culto, você tem que alimentar a sua alma agora. Assim como você encheu o estômago, enche a tua alma da palavra de Deus, de glórias, aleluia, louvores, adoração. E é o que Deus merece, irmão. O homem e o Senhor foi criado para glorificar e exaltar o Senhor, nada mais do que isso. E muitas vezes nós esquecemos disso. Concluindo, qual porção de alimento celestial tem lugar na nossa alma? Qual a porção? Então, você está pensando, eu acho que hoje todo mundo está passando na nutricionista, né? Comer tudo que é, porque assim,
sem gordura, o que mais? Sem comer tudo, como é desatado, tudo que não. Irmãos, nunca se esqueça de uma coisa: a tua alma, diz a Isaías, que se alimenta da gordura de Deus. E a gordura da palavra que vai alimentar a sua alma. A pessoa que trabalha na roça, se ele comer o que a gente come, essas comidas leves, ele não vai aguentar para deixar no dia todo, não. Vai, Léo? Não vai, não, de jeito nenhum, não vai aguentar. Mas ele coloca lá um toicinho lá no feijão, coloca lá uma carne seca, come aquilo lá, trabalha com o leão. A mesma coisa da tua alma. Se a tua alma está fraca, é porque falta alimento. E falta alimento ou falta nutrição. Então coloca nutrição na tua alma. E a nutrição verdadeira está aqui na palavra do Senhor nosso Deus. Do contrário, eu sei que os alimentos aqui agora, tem aquela coisa que você toma para fazer, completar a alimentação, como é que chama? Suplemento, obrigado, suplemento. Para falar de suplementos, não. De jeito nenhum. Nós não suplemento, não. O que vai gerar a energia da tua alma é a palavra de Deus. Mas vai roubar suplemento, não, você vai entrar numa fria. Não faça isso, não. Amém, irmãos? Ame a palavra do Senhor. E deixe os poderes e tantas coisas mais que as pessoas ficam procurando para se descansar em Deus. E lembrando de que o autor do livro Isca, Satanás diz que a murmuração e a crítica é o véu usado por Satanás para tapar a visão espiritual dos cristãos. Assim como tapou Israel lá no deserto e também Canaã tapa hoje nas igrejas. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, e nos ajude a ficar no livro desses espíritos. Amém, irmãos?